Amém? Mais uma vez, Pai do Senhor. Todos estão felizes na presença do Senhor? Glória a Deus, toda a honra, toda a glória é ao nosso Deus. Desde já, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Domingo eu tive o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, mas bem no momento da ministração, faltou força no prédio, né? Mas graças a Deus, Deus deu a nós, deu a mim mais uma oportunidade hoje para estar ministrando a palavra. Abram sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 em diante. Amém? 2 Samuel vem depois da 1 Samuel. Estou aprendendo com o meu pastor. Segunda Samuel, capítulo 23, versos 20 em diante. A minha Bíblia tem uma tradução diferente, mas o conteúdo é o mesmo, as promessas são as mesmas. Amém? Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 23, verso 20. Projetor deu probleminha de novo, segundo a informação, mas ficamos atentos no que Deus vai falar nessa noite. A Bíblia diz assim: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabiziel, grande em obra, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Versículo 23. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Amém, igreja? Só até aqui, oramos a Deus para que Deus possa dar nós discernimento sobre esta palavra nessa noite. Supremo Deus, eterno e glorioso Pai, eu quero te exaltar e te glorificar, Senhor, pelo privilégio maravilhoso de estarmos mais uma vez na Tua presença, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo, Senhor Jesus, que nós viemos buscar nessa noite. Aqui está a Tua igreja, aquela que é lavada e remida no Teu sangue, Senhor. Eles vieram em busca de uma resposta em algo que faz prosperar nos caminhos deles, Senhor, e nos seus ministérios, e também nos seus lares. Senhor, não deixa que eles voltem para casa da mesma forma que eles entraram, Senhor, mas que voltem para casa com as mãos cheia, com as suas aljavas cheias, para fazer aquilo conforme o propósito dos seus corações. Assim eu te dou graça e louvor, Senhor. E obrigado também, meu Deus, pelas orações da minha mãe. Um dia, Senhor, ela orava a Ti diante daquele altar, angustiada, desesperada. E eu já estou aqui, Senhor, para louvar e glorificar, porque Tu respondeste às orações da minha mãe. Obrigado, Deus. Eu também te louvo e te agradeço, meu Deus, por cada lar, por cada jovem, por cada um, Senhor, que estão aqui nessa noite, e também esses que estão nos acompanhando, Senhor, através das mídias, das redes sociais, Senhor. Tome Tuas mãos esses lares e nos abençoa cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. A honra, a glória, o louvor, a adoração a Ele. Amado, nós vemos aqui poucos versículos da palavra do Senhor. E a gente entende aqui que nós estamos falando dos valentes de Davi,
E aqui tem 30 valentes de Davi. Ou seja, no capítulo anterior, chega até Davi uns 400 homens desgostosos, endividados, né? E Davi treina esses homens. E aqui ele vai escolhendo, né, os seus valentes. E o texto diz bem claro que Davi tinha 30 valentes. E Benaias fazia parte desse grupo, né, dos 30 valentes de Davi. O interessante, amado, é que Benaia, o significado do nome Benaia significa o Senhor constrói. Amém? Benaia significa o Senhor constrói. É muito interessante também porque a gente vê que de princípio ele é um homem, né? Como diz no versículo 20, ele é filho de um homem valoroso de Gabaziel, grande em obra, e este feriu 2 leões de Moabe. A gente entende aqui sobre ele é valoroso. Valor esse que não é monetário na vida dele, mas já é um valor constituído por Deus. Já é um valor sobre a vida dele que Deus o colocou. E a gente entende aqui, amado, que há um princípio maravilhoso aqui que Benaia, o primeiro princípio aqui na vida dele é constituído sobre o caráter dele. Porque ele é valoroso. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é matar 2 moabitas, né? Homem forte, né? Então ele começa a trabalhar aqui sobre essa situação. E o primeiro princípio aqui na vida dele é o caráter. Porque vai vir outras situações, vai vir algo sobre a vida dele, e o Espírito Santo de Deus, e Deus começa a trabalhar primeiramente no caráter dele. O caráter de um homem faz com que ele se torne valoroso. Ele traz algo sobre a sua vida e vai trazer algo sobre a sua descendência. E é muito interessante, amado, porque ele é valoroso. E o tema dessa mensagem nessa noite é vencendo as minhas guerras. Amém, igreja? Eu não sei qual é a guerra que você precisa vencer. Eu não sei qual é a guerra que você está passando. Eu não sei a guerra a qual você está terminando, está no meio. Mas a gente vê aqui este homem passando por 3 princípios, por 3 guerras. A primeira guerra, ele vai destruir 2 homens, 2 leões, em outras traduções, vai dizer que é 2 leões de Moabe. Ou seja, 2 homens fortes, e ele vence aquela primeira situação. E a segunda guerra que ele vai vencer, o texto é bem claro quando diz que ele vai matar um leão numa cova na neve, né? E a terceira luta que ele passa, a terceira guerra que ele vai vencer é matando o egípcio. Então aqui a gente vê que ele vai trilhar algo sobre sua vida, e ele traz para nós nessa noite. Eu não sei o que você tem apresentado a Deus, eu não sei qual é a guerra a qual você está passando, está lidando, mas Deus traz para nós o privilégio nessa noite de como vencer uma guerra, de como nós saímos dela, de como nós vamos ser gratificados na presença do Senhor. Então a gente entende aqui que Benaia, ele vai de encontro sobre esses 2 homens de Moabe, esses dois homens fortes, né? Segundo os estudiosos, chega até a dizer que esses leões pesavam aproximadamente de 200 a 280 quilos, cada leão desse. Mas aqui, esses homens aqui, é bastante forte. E é muito interessante, amado, porque ele vai aperfeiçoando o seu caráter. Aperfeiçoando o seu caráter para aquilo que Deus está preparando para ele no futuro. E às vezes a gente vê algo sobre nossas vidas que nós queremos desistir. A palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que Paulo disse para os filipenses: não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Ou seja, jamais Deus vai deixar de falar para nós aquilo que nós necessitamos.
Então jamais eu vou cansar de falar aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, você vai sempre me ouvir falar, porque que o irmão Irismar sempre fala de vitória, sempre fala de prosperidade, é porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei onde Deus vai me colocar, eu sei onde Deus vai te colocar. Porque, por isso Paulo diz em Filipenses, não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, porque é só bom. Então é muito interessante isso. E aí Deus começa a trabalhar no caráter de Benaia. É muito interessante também, amado, que dentro do caráter de Deus está o quê? Teremos que deixar um legado. Para que nós possamos alcançar as virtudes de Deus, nós possamos alcançar aquilo que Deus tem sobre nossas vidas, nós teremos que deixar um legado, na qual você vai vencendo as batalhas, na qual você vai vencendo as lutas, você vai deixando uns legados para aquele que vem após você. Porque as bênçãos do Senhor não param só em mim, não param só em você. Há uma geração atrás de nós. Vem alguém sobre nós. Você vence hoje para que amanhã o meu filho vença. Você vence hoje para que seu filho e a sua filha vença amanhã. O seu filho vence amanhã para que seu neto vença depois. Você precisa criar em nós, você precisa criar e deixar um legado espiritual, algo que olhe, que os nossos filhos, a nossa descendência olhe para nós e enxergue algo de valor em nós. E Benaia vai deixando isso para aqueles que vêm após ele. Já se passaram não sei quantos mil anos e a gente estamos falando do legado de Benaia. Agora eu pergunto para mim e para você nessa noite. Que legado nós vamos deixar para aqueles que vêm após nós? Que legado nós vamos deixar para aqueles que estão à nossa volta? Eu vi a pastora chamando o Davi aqui, e Deus me faz lembrar, amado, quando ele estava simplesmente participando do grupo de jovem. E ele começou a trabalhar, e ele é muito pegado a futebol. E ele é doente pelo Palmeiras. E eu me lembro que o Palmeiras estava numa situação, não vou falar em que posição que o Palmeiras estava. E ele muito ia para os estados de futebol. E quando eu pensava que não, ele chegava em casa e disse, amanhã eu vou para o futebol. Amanhã eu vou para o campo. Amanhã eu vou ver o Palmeiras jogar. E eu orei a Deus e falei, Senhor, não é isso que eu quero para o meu filho. Ele está ficando boca dura, cheio de palavrões. Eu falei, não é isso que eu quero, Senhor, para o meu filho. Não é isso que eu quero para o meu filho. E eu orei a Deus, clamei a Deus. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus sabe trabalhar. Naquela época, Leandro precisou fazer um estágio lá na terra dos canguru, né? E Leandro ficou mais de 6 meses lá, né? E as minhas orações foi ouvida. De imediato ali os pastores pegaram ele e colocaram ele para participar do grupo e da liderança do jovem. E aquilo ali, amado, que ele tinha como palavrões, com aquilo que ele tinha sobre o futebol, que toda hora, todo instante está no estádio. Aí Deus foi tirando na vida dele e hoje eu vejo a glória da segunda casa. Então assim, amado, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Quer aplaudir? Pode aplaudir. Se eu venço a guerra hoje, amanhã ele vence. Se ele vence a guerra amanhã, os filhos dele vencem depois. Se nós vencemos essas guerras hoje, vai vir pessoas sobre nós que vai olhar para nós e dizer, eles venceram, nós vamos vencer. Precisamos deixar um legado. Precisamos deixar algo que os nossos filhos, aqueles que vêm após nós, olhem para nós e enxerguem algo diferente em nós. E Benaia
tem constituído isso sobre a vida dele. Deus vai construindo ele uma pessoa de caráter, deixando legados maravilhosos. Mas para isso nós precisamos vencer as guerras. E como que nós vencemos as guerras? Porque vai vir oportunidade, vai vir pessoas querendo nos corromper. Por isso que o princípio é criar caráter. Porque vão tentar nos subornar, vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Vai tirar os nossos, vai tentar tirar nós da presença do Senhor. Vão tentar tirar tudo aquilo que nós temos de bom, de valor, não monetário, mas daquilo que as pessoas olham em nós e enxerguem valor e vão dizer: vou tentar subornar ele, quem sabe ele não vem para o meu lado. Vou tentar subornar ela, quem sabe ela não vem para o meu lado. Vou tentar fazer de todas as formas para ver se eu consigo tirar ela fora da presença do Senhor, tirar ele fora da presença do Senhor. E a primeira coisa que a gente entende aqui, amado, que Deus está tratando com Benaia o caráter. Porque a gente percebe aqui, é dois homens fortes. A primeira guerra dele, ele precisa passar. Está difícil. Com toda essa crise, com todo esse problema que nós estamos passando, está difícil se manter na presença do Senhor fiel. Está difícil manter-se na presença do Senhor como homem e mulher de Deus. As pessoas tentando subornar você. Porque assim, amado, pelo que eu entendo, jamais o inimigo vai tentar subornar a pessoa que já é subornada. Jamais ela vai tentar tirar alguém da presença do Senhor que já está fora. Ela só vai tentar tirar as pessoas que estão na presença do Senhor. Ela vai tentar de todas as formas subornar você, porque sabendo do seu caráter. Ele conhece, o inferno conhece o seu caráter. O inferno conhece o seu caráter, sua potência. E ele não vai tentar procurar alguém que ele já sabe que é indiferente. Ele só vai atrás daquele que ele quer tirar, porque ele sabe que você jamais vai ser subornado. E é muito interessante, amado, porque ele mata esses dois homens. Ele tira a vida desses dois leões. Ele mata esses dois homens de Moabe. Essa é a primeira guerra que Benaia vence. E é muito interessante, amado, porque uma luta vencida, ela jamais volta. Quando você vence a guerra, ela jamais ela volta. Vou repetir. Quando você vence uma luta, quando você vence uma guerra, ela não volta mais. Ou seja, quando eu e você proferimos diante do altar do Senhor nossos pecados, nossas angústias, tudo aquilo que nos oprime, jamais aquilo tem que voltar. Pecado confessado diante do altar do Senhor, jamais ele volta. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 32, versículo 5 em diante, diz que os ossos de Davi estavam o quê? Atrofiando, porque ele estava em pecado. Mas no momento no qual ele confessou seu pecado diante de Deus, os seus ossos começaram a parar de doer. E é muito interessante, amado, que um pecado, algo que nós confessamos diante do Senhor, jamais ele volta. Uma guerra vencida, jamais ela volta. E Benaia, ele vai vencendo as guerras. Amém, igreja? Guerras vencidas, elas jamais voltam. Porque ela já venceu. Você já venceu essa guerra. Se ela está voltando, se essa luta está voltando, é porque você não confessou a Deus. Você não venceu a guerra. Você não fez aquilo que o Senhor pediu que fizesse. Como nós fomos ministrados há uns 3 domingos atrás, através do pastor Marcos, sobre pecado, sobre algo que precisamos confessar diante do altar do Senhor.
Então, quando nós confessamos, quando nós declaramos diante do Senhor, essa guerra jamais ela volta. Essa luta jamais ela volta. Então, a gente entende aqui que Benaia, ele mata esses 2 homens. E jamais ele voltou. Ele não voltou mais. Ele não volta. Esse leão, esses 2 homens de Moabe, essa situação difícil, que você apresentou a Deus, eu tenho certeza que ela não volta, porque você já confessou diante do altar do Senhor. Confia no Senhor, espera nele, e tudo o verás. Segunda guerra, de Benaia. Ele diz bem claro no texto. Ele diz bem claro no texto. E feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Olha que interessante. Ele desceu, ele tinha acabado de matar os 2 homens de Moabe. Ele desce a cova e mata um leão na cova, no tempo de neve. O que nós entendemos com esse texto sobre cova no tempo de neve? A Bíblia é bem clara, amado, que diz que aqui significa cova e neve significa tempo, esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. A gente entende que ele está numa cova. Ele está numa situação ao contrário. Ele está num ambiente desfavorável. Ele está numa cova, num ambiente desfavorável. E ao meio de neve. Neve significa frio. Significa esfriamento espiritual. E é muito interessante, amado, porque nós jamais podemos deixarmos que nós fomos atingidos por esse ambiente, por aqueles que estão em volta em nós. Se as pessoas que estão em volta em nós estão frio, nós precisamos ser a diferença. Se as pessoas não acreditam mais no Deus na qual eu e você serve, nós precisamos ser a diferença. Tempo de neve significa esfriamento espiritual. Se você anda num ambiente, se você mora num ambiente na qual as pessoas já não querem mais a presença do Senhor, você tem que ser a diferença. Você precisa matar este leão. Se o ambiente na qual você trabalha é um ambiente totalmente desprovido daquilo que você tem apresentado a Deus, você começa a fazer a diferença sobre esse ambiente de trabalho. Se você está passando por diversas guerras, nessa noite que você olha para as pessoas que caminhavam junto com você, e você hoje não olha para elas, e ela não tem mais força para vir para a casa do Senhor, puxa na mão dela, tira ela dessa cova, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Esse esfriamento espiritual não pode contagiar nem eu e nem você, comunidade evangélica Remi. Esse esfriamento espiritual jamais pode entrar no meu ministério e no seu ministério. Esse esfriamento espiritual jamais pode nos atingir. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos manter o fogo aceso no altar. Eu vou repetir. Nós, como sacerdote da casa do Senhor, precisamos manter as lenhas acesas no altar. Porque esse leão não vai nos estragar. Não vai estragar você e nem eu, nem meu casamento, nem o seu casamento, nem os seus negócios. Esse leão, ele vai ter que sair das nossas vidas. O ambiente é desprovido. O ambiente é desprovido para a Benaia.
E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ou você sai dessa cova, quem sai dessa cova nessa noite é você ou o leão. Anagaxébria canta lama, xereba canto ide me faço, núblia canta, subricanta lama. Quem sai nessa noite dessa cova? Benaia ou leão? Você ou leão? Hanai, xerei, me canto e tem que me faço núblia canta laba. Araxaraba canto e esse leão ele não vai tragar nem eu e nem você e nem os nossos filhos, nem os nossos casamentos. Esse esfriamento espiritual jamais vai atingir nós. Saia desta cova nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Hoje, nessa noite, quem vai sair vivo desta cova é você ou o leão. Quem vai sair desta cova? Quem vai sair desta cova vivo? É você ou o leão? Quem vai sair? Quem vai sair? Quem vai sair? Quem vai sair desta cova? Quem vai sair? 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 É você que vai sair desta cova. Se é para Deus, tem que ser mais forte. É você que vai sair desta cova. É você que vai sair. Esse leão não vai tragar você. É você que vai sair desta cova. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Jesus. Ora xarabacanta. Ô Espírito Santo de Deus. Ora xarabatúria canto irei. Me canto uma raça. Você. O ambiente jamais pode tirar aquilo que Deus tem preparado para você. O ambiente é desprovido. O ambiente não é daqueles que você queria. Talvez você queria uma cama confortável. Talvez você queria um sofá abençoado. Talvez você queria algo maravilhoso. Mas Deus está dizendo nessa noite, é você que vai sair. Você vai sair. O ambiente não é maravilhoso do jeito que você queria. É a neve. Está frio. Está difícil. Não estou conseguindo enxergar a saída. A saída é para cima. Olha 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 para cima, porque a saída vem de cima. Aqueles que fez os céus e a terra. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para cima. Clama a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei. Coisa grande e firme, que ainda você não conhece. A palavra do Senhor não diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Sede sóbrio e vigilante, porque
o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. Ou seja, ele anda como leão, bramando, querendo nos tragar. Ou seja, é imitação. Só existe só um leão, o leão da tribo de Judá. Esse está conosco. Esse daqui, que Pedro está dizendo, é falso, é mentiroso, é ser vergonho, não tem nada nem para mim nem para você. Mas o nosso Deus, nessa noite, está dizendo para mim e para você, saia desta cova e você vai ver a glória da segunda casa, fazendo milagre dentro dos seus, levantando homens e mulheres no meio dos seus. Essa frieza espiritual vai caindo por terra hoje, vai caindo por terra hoje, aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você estuda. Eu não sei aonde Deus tem colocado você para ser a diferença, mas nessa noite, esse esfriamento espiritual vai caindo por terra, e hoje você sair desta cova, como Benaia saiu, em nome de Jesus. Saia desta cova. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. A Bíblia diz, versículo 21 diz: e também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. E este fez, essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve um nome entre os três valentes. Aqui é outra guerra que ele vence, o egípcio. Egípcio aqui, amado, significa o mundo. As belezas do mundo. Esse egípcio aqui, segundo os estudiosos, diz que ele tinha 2,40 metros de altura. Beleza pura. Isso significa o mundo. Isso significa aquilo que o mundo quer nos oferecer, querendo nos estragar, querendo tirar aquilo que é nosso por direito, querendo tirar o nosso caráter, querendo que nós sejamos fraudados, querendo tirar aquilo que Deus tem para nossas vidas no futuro. O egípcio significa, amado, aquilo que encanta os nossos olhos, que a gente achamos que é bom para nós, só que isso aqui é só desejo da carne. Egípcio significa isso aqui. E às vezes vem situações sobre nossas vidas que nós achamos que é bom para nós. Nós achamos que vai ser maravilhoso para nós, só que nós esquecemos as consequências que vêm sobre nossas vidas. A gente esquecemos daqueles que estão sobre que está do nosso lado, aqueles que convivem com nós no dia a dia. A gente só simplesmente pensamos em nós. Esqueçamos de quem convive conosco, e de quem mora conosco, e de quem se vai sofrer, se vai trazer danos. Nós não pensamos nada disso. Jamais pensamos nisso. E ele vai ali, e Benaia vai ali, de encontro a esse egípcio. E ele, com seu cajado, ele consegue tirar a lança da mão do egípcio. E com seu cajado, ele consegue matar o egípcio com sua própria lança. Porque o texto diz que é uma lança fina como um tecelão. Então, amado, é algo assim que vai passar num fio de cabelo e vai embora. Sorte dos pessoal que não tem cabelo. Mas Benaia tira isso das mãos do egípcio e mata o egípcio. E nessa noite, Deus quer matar esse egípcio que está aí dentro de mim e de você.
essa coisa que te encanta os seus olhos, que você acha que vai ser bom para você, que você acha que é maravilhoso para a sua carne, que você acha que é maravilhoso para o meu ministério. Quando você acha que as pessoas estão vindo para te ajudar, cuidado com os convites. Cuidado com os convites. Vem tocar para mim, vem fazer parte do meu grupo, vem fazer parte da minha igreja, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Cuidado com os convites. Tem convite que Deus está no negócio. Como nós fomos ministrar hoje de manhã na escola dominical. Você ora a Deus, e Deus usa o profeta para confirmar aquilo que você tem apresentado a Deus diante do altar. Mas cuidado com os convites. A Bíblia diz bem claro aqui, que Benaia matou esse egípcio. Cuidado, que aos seus olhos, ao desejo da sua carne, vai te fazer bem. Mas no espiritual, vai trazer consequências gravíssimas. Não somente para você, mas para aqueles que estão em volta. Para aqueles, lembra do legado? Deixamos para trás, que vamos deixar. Eles também vão sofrer as consequências. É muito interessante, amado, porque lá em Números capítulo 11, versículo 5, o povo estava no deserto, e teve uma hora que eles sentiram falta das comidas do Egito. Eles dizem que sentiram falta do peixe, que era de graça. Sentiram falta, olha só, amado. Sentiram falta da melancia, alho poró, e alho e cebola. Você percebe que tudo isso é enganação? Desde quando que esses alimentos é o principal prato? Como nós fomos ministrando nesse instante aqui, sendo que um pacote de arroz é R$20. Desde quando que esses alimentos aqui que eu citei no versículo, Números 11, versículo 5, desde quando que esses alimentos são principais em uma mesa? Você percebe que é mentira, é engano de Satanás? Você já pensou, moça e moço, se você casasse com um moço hoje, e todo dia a esposa dele chegasse para jantar, tivesse alho poró, melancia e cebola? Fuja dele. Isso é engano de Satanás. Porque, amado, onde já se viu, todos os dias você querer comer alho, cebola e melancia. Chupa uma melancia aí, minha filha. Chupa uma melancia aí, meu filho. Pode ter certeza, com 1 ano ela estava de volta na casa dos pais dela. Estava. Então, cuidado com o egípcio. Cuidado com as coisas. Você acha que aos seus olhos vai ser bom demais para você. Mas é engano de Satanás. O presbítero Luiz está ali, ó. Eu vou falar com o pastor para ele, a semana que vem, ele começar a fazer uma lista das cestas só com esses produtos aqui. Eu quero ver quem que vai querer. Quem vai querer essa cesta? Na hora que ele bater lá em casa, eu falo que eu saí. É o engano do inimigo, amado. Tentando tirar a visão que Deus tem para mim e para você. E Deus está usando a vida de Benaia, está nos ensinando como que nós teremos que tirar essas pessoas, tirar essa visão maligna que o mundo quer nos oferecer. E como que nós vencemos essas guerras? Como que nós vamos sair dessa cova? Como que nós vamos matar esse moabita? Como que nós vamos sair desta cova? Como que nós vamos matar esse egípcio? No momento no qual nós fomos ministrados sobre nossas vidas, que Deus constituiu sobre nós um caráter, um valor. Tudo isso, amado, você pensa. Aí aqui vai terminar aqui dizendo, olha, versículo 23 diz, dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre seus guardas. Ou seja,
Segundo os estudiosos, diz que Benaia estava entre os 30. Benaia estava entre os 30. E Benaia jamais cruzou os braços. Jamais ele deu ouvido. Jamais ele deixou ser subornado. Jamais ele deixou ser vendido. E ele começou a luta. Começa a luta nos 30. E ele foi subindo. E ele foi subindo. E ele foi subindo. E ele foi subindo. 30, 25, 20, 15, 10. E ele vai subindo. 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 E você 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 vai subindo. Mas ainda o texto diz que ele não era os 3 ainda, no meio dos 30. Mas Davi, um dia, Davi fez uma reunião. Pegou os currículos e olhou. E viu os peitos de Benaia. Ei, o rei dos reis, ele agora está pegando o seu currículo. Eu não importa a posição que você entrou nessa noite aqui. Ei, eu não sei a posição que você está querendo. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Mas eu estou profetizando nessa noite. Olha, Deus está te vendo. Deus, tudo aquilo que você tem apresentado a Deus, tudo aquilo que você tem feito na obra de Deus, olha, não te preocupa. Olha, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você foi subindo. Você foi subindo. Você foi subindo. Você vai subir. Você vai subir. Você vai subir. E Davi olha o currículo de Benaia e diz: vou te colocar, ainda não, mas você vai ser o meu guarda-costa, meu segurança. É assim que diz o texto. Diz assim: aqui, 23 diz: e dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, aos 3 primeiros não chegou. E Davi pôs sobre ele os seus guarda-costa principal de Davi. O ambiente não fez que Benaias se corrompesse. O ambiente na qual Deus vai te colocar, não vai te corromper. Porque Ele conhece seu caráter. Ele conhece bem você. Esse valor não foi o homem e nem o mundo que te deu. Foi Deus que te deu esse valor. Você tem valor. Porque o próprio nome dele diz que o Senhor constrói. Ou seja, se você tem valor, é porque Deus está construindo em mim e em você valores que jamais você, nem eu e nem você será corrompido. E Deus diz para Benaia: você vai ser meu guarda-costa. Fica aí. Não é lugar ainda de destaque. Mas nada fez com que Benaia se corrompesse. Nada fez com que Benaia se corrompesse. Sabe por quê, igreja? Porque Deus tem lugar de destaque para Benaia. Deus tem lugar de destaque para você. Você que está me assistindo em casa, você que está ouvindo essa palavra, Deus tem lugar de destaque para você.
Você que está aqui nessa noite, que veio nessa noite, que você tenha apresentado a Deus algo sobre sua vida, sobre o seu, aqueles que trabalham com você, aquele que você tem clamado, tem buscado, Deus tem lugar de destaque para essas vidas. Aí você pensa que a história de Benaia acabou. Aí você, o inimigo, olha para mim e para você e diz: acabei de jogar ele numa cova. Acabei de jogar ele sobre 2 moabitas. Joguei sobre a vida dele um egípcio. Acabei com a raça dele. Acabei com a história dele. Não acabou nada, você venceu as guerras. Você venceu as guerras. Você venceu as guerras. E nada daquilo que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite, jamais o maligno toca. Sabe por quê, igreja? Vá um pouquinho aí para frente, em 1 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz bem claro que Adonias, ele tentou usurpar o trono do pai. E Adonias colocou no coração de reinar no lugar de Davi. Ele disse: meu pai já está velho, não consegue mais reinar. Eu vou usurpar o trono do meu pai. No capítulo 1 de 1 Reis, versículo 8, diz que Adonias, ele convocou um pessoal e fez churrasco, fez um monte de coisa. Mas o texto é bem claro que diz que Natã, Joiada, Benaia e o sacerdote não estava com Adonias. Sabe por quê? Lembra do que eu te falei dos convites? Lembra que eu te falei do egípcio? Lembra que eu te falei dos leões? Tudo isso estava forjando Benaia para um lugar de destaque. Tudo isso estava forjando o caráter de Benaia para um lugar de destaque. Com certeza Adonias convidou Benaia: vem fazer parte do meu ministério. Vem reinar junto comigo. Eu tenho lugar de destaque. E Benaias não aceitou o convite de Adonias. Ele foi fiel a Davi. Oh, aleluia. Vou repetir. Ele foi fiel a Davi. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel aos seus pastores. Seja fiel a eles. Porque você honrando eles, Deus vai te colocar em lugar de destaque. A hora não era certa ainda de Benaias ser um lugar de destaque. Mas a hora vai chegar. Nada fez com que Benaia fosse corrompido. Adonias com certeza fez o convite para Benaia, mas ele não aceitou. Não aceite. Aos seus olhos vai ser maravilhoso. Os convites dos egípcios nas coisas deste mundo vai ser grandioso sobre os seus olhos. Mas não vai ser bom futuramente. Pode ser bom agora. Pode ser ótimo para você agora. Mas e amanhã? E o legado que vai vir depois de mim e depois de você? E os filhos dos meus filhos? E os filhos dos meus filhos? O texto diz bem claro aqui, amado. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel.
E estes eram os príncipes que tinha Azaria, filho de Zadok, o sacerdote. Eliófere, Aías, filho de Cisa, secretário. Josafá, filho de Aliúde, chanceler. Aleluia. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Abiatar era sacerdote. Benaia, filho de Joiada, era o que, igreja? Não, está fraco. Benaia era o que, igreja de Deus? Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. De 30, ele vai subindo. Não se corrompeu, não se vendeu, não deu ouvido àquilo que o mundo ofereceu a ele. Não deu ouvido aos seus convites, mas venceu as guerras. É isso que Deus tem para mim e para você. Lugar de destaque. Aqueles que vêm após nós vão olhar para nós e vão dizer: eles venceram a guerra e nós vamos vencer. Se ela venceu, nós vamos vencer. Se eles venceram, nós vamos vencer. Subida, 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 subida. É subida que Deus tem para nós. Ele estava no meio dos 30. Ele vai subindo. E ele vai subindo. Não puxando o tapete de ninguém, mas vencendo as guerras. Vencendo as guerras. Vencendo as tentações. Vencendo os convites. Vencendo aquilo que o inimigo colocou sobre a vida dele. Tirando tudo aquilo que não achava graça aos olhos dele. Esperando na promessa do Senhor. Esperando no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Se você está confiando no Senhor, então confia nele. Amém, igreja? Se coloque de pé.